de que em cada curso existe lá o seu regulamento de estágio. Em cada curso. Mas institucionalmente não existia. Nós baixamos uma resolução com uma redação muito cuidadosa para deixar claro que apenas dava publicidade do que já estava sendo realizado, né, do que é feito na instituição. Tá? Então, só esclarecendo, tá, que não foi no sentido de, olha, é importante, vamos atender todos agora. Não foi isso, mas é para atender uma exigência que, se nós não tivermos este documento institucional, nós teremos um indicador insuficiente, mesmo que concedamos algum benefício para professores em aprimoramento. É a pior situação possível, né? É fazer e não ter a possibilidade de validar o que faz. Por quê? Porque não está regulado institucionalmente. Tá? Então, apenas nesse sentido. Tá? Mas eu entendo e compartilho com você, Fatinha, dessa preocupação. Tá? Obrigada. Além disso, temos que considerar também que nós fizemos, há 2 anos atrás, 2012, um pedido de migração para o Sistema Federal de Ensino, para o MEC, né? E esse pedido de migração foi deferido agora durante o mês de julho, né? E foi dado um prazo para que a instituição preparasse todos os documentos necessários para o recredenciamento do Unifeb, agora como um centro universitário federal e não estadual. E dentre os requisitos estavam também essa questão da institucionalização desse programa de apoio ao aperfeiçoamento. Então, em obediência a essa necessidade de institucionalização, é que foram baixadas essas resoluções, não só essa como outras, né? Mas, evidentemente, isso não significa que as despesas estarão aí com a porteira aberta, não é isso. O programa existe, agora será aprovado para um ou para outro, dependendo das condições, inclusive financeiras, da época. E isso vai ter de ser submetido aos órgãos colegiados, que no caso aqui é o Conselho Superior de Cursos, tá certo? Então, nós estamos completamente de acordo com a Fatinha, com essa preocupação. Mas a ideia não foi criar novos gastos, foi apenas institucionalizar programas, né, que atendessem ao MEC, sem, contudo, liberar despesas. Tá certo? Professor Luiz Paulo. Alô, bom dia. Apenas para esclarecimento, aquela prerrogativa, não li muito detalhe essa resolução, mas essa prerrogativa que está sendo dado a esse aprimoramento de aperfeiçoamento docente, também está estendido aos professores que têm mestrado e doutorado aqui dentro da instituição? Porque eu vejo o professor que vão participar em congresso, é um parto, ele tem que compensar, ele tem que fazer isso, que o nosso cliente não pode ficar sem aula. Essa é a instrução que eu tenho. Então, o que acontece? Aí vocês estão dizendo que o participante em programas de mestrado tem direito a participar em congresso com abono da falta aqui dentro e com ajuda de custo. A minha pergunta é se isso também está sendo estendido aos professores com mestrados e doutorados que estão aqui dentro. Não, está dentro daquilo, se estiver dentro daquilo que a resolução estabelece, o pedido poderá ser considerado, caso contrário, não. Não, estou falando hoje, atualmente em vigor. Eu não sei isso. Você quer dizer o seguinte, se o professor já tem mestrado, se ele poderá ser agraciado com um incentivo para participar? Não, esse programa não alcança isso, né? Deve haver um outro programa que venha alcançar, não é isso? Mas esse aqui, não. Luiz Paulo, essa questão da participação em eventos científicos, ele também, né, puxando para a questão da avaliação do MEC, ele também pontua, ele também é avaliado. Né? Como que a gente tem conduzido essa questão nos cursos de graduação? O professor, ele solicita sempre via ofício ao coordenador, o coordenador avalia,
se possível e se necessário, ou necessário, também com o conselho de curso, ok? E encaminha para a pró-reitoria de graduação. Tá? O que ocorre é que, em alguns casos, é extremamente relevante e necessário que haja apresentação em congressos. Principalmente quando são congressos de grande relevância que pontuarão na publicação desse professor. Tá? Porque um dos itens que é avaliado, um dos itens avaliados na visita e nos atos de reconhecimento e renovação de reconhecimento é a produção científica do corpo docente. Tá? E a atualização do corpo docente. Então, se o professor precisa faltar, o nosso grande problema é planejamento. Se o professor antecipadamente conversa com o coordenador e organiza de tal forma que naquela semana ou aqueles dias que ele vai ter que se ausentar para participar de congresso, a turma de alunos não seja prejudicada, né, a gente sempre tem concedido. A questão de apoio financeiro, foram concedidos alguns, há uns anos atrás, o ano passado, o ano retrasado, mas por quê? Porque também é uma exigência. Tá? Hoje não. Por quê? Porque nós estamos segurando as rédeas dos gastos. Ok? É isso. Eu não entendi. O programa é um programa de apoio e aperfeiçoamento docente. Aperfeiçoamento docente significa tudo aquilo que vai em prol do aperfeiçoamento do profissional. Um doutor que vai participar de um congresso, obviamente, está se aperfeiçoando. Certo? Então, não é só fazer aperfeiçoamento, mestrado, doutorado. Eu estou incluindo, não sei se vocês estão entendendo, estou incluindo também os professores que têm mestre, doutorado, dentro dessa resolução. Sim, entendi. Agora, você está abrindo uma fase, uma situação mais confortável para esse aluno que está fazendo mestrado. Esse aluno que está fazendo mestrado, como está escrito aí, ele pode participar, ele é incentivado a participar em congresso com abono de falta e com ajuda financeira. Enquanto os outros que têm mestrado e doutorado têm que seguir esse ritual que você falou. Então é só uma questão de coerência. Entendeu? Veja só, isso está na resolução, Luiz Paulo, porque em vários programas de mestrado e doutorado, o aluno, é exigido do aluno que ele apresente trabalho. Você sabe disso. Tá? Então o programa está alcançando esse item exatamente porque os programas de mestrado e doutorado exigem do aluno que participe de eventos, geralmente até internacionais. Tá? Publicação em língua estrangeira. Então, exatamente por isso é que está nessa resolução. O que você está falando seria a gente incluir um outro artigo apoiando também os demais professores que não estão matriculados em curso de pós-graduação estrito sensu. Tá? É outro assunto. Tá? Também diz respeito a aprimoramento, mas não está abarcado nessa resolução aqui. Tá? A gente pode, inclusive, acho que isso daí está previsto, como o professor está colocando, está previsto no plano de carreira. Tá? E nós poderíamos, inclusive, depois discutir uma outra resolução, ou a alteração da resolução, incluindo um novo artigo. Tá? Agora, essa resolução, no teor que está aqui, é para atender um requisito que é avaliado. É um indicador. Tá? Obrigada. De fato, esses demais casos já estão previstos no plano de carreira que já foi aprovado. Inclusive, aquela questão que a professora colocou, a exigência da contrapartida do professor. Né? Ele se compromete a permanecer na FEB durante um determinado tempo. Né? Então, tudo isso já está no nosso plano de carreira que nós aprovamos, mas que também sofrerá um novo disciplinamento, né, que a comissão coordenada pela professora Fernanda está preparando e nós esperamos que isso logo, logo venha a ser implantado. Tá certo? Em relação ao que a professora Jaciana colocou, nós poderíamos, então, sugiro uma sugestão, acrescentar um último artigo, antes do 7º, colocando que o professor que usufruir do programa de aprimoramento, programa de apoio ao aprimoramento, deverá
permanecer na instituição por igual período que usufruiu do programa, né, sob pena de devolução dos valores que recebeu. Podemos incluir isso num 7º item. Tá? Eu acho que aí amarra, porque apesar de estar previsto no plano que o professor deve ficar, se o professor quiser ir embora, ninguém vai segurar. Vocês sabem disso muito bem, né? Não há possibilidade de se prender alguém em algum lugar. Isso é impossível, legalmente é impossível. Tá? Agora, solicitar a devolução dos valores, eu acho que é uma coisa que a gente pode incluir aqui, sim. Tá? Então, já vamos fazer essa redação, então, incluir um artigo 7º, enumerando o atual artigo 7º, né? Com a seguinte redação: os docentes que usufruírem do programa deste programa, né, deverão permanecer prestando serviço à instituição por igual período que usufruiu, sob pena de devolução dos valores recebidos. Dos valores recebidos devidamente corrigidos. Corrigidos o quê? Devidamente atualizados. Pronto. Aí, devidamente atualizados. Tá certo? Então, a sugestão é nesse sentido, de incluir um artigo 7º com essa redação, renumerando o atual 7º. Professor, estou esperando aqui para falar. No artigo 1º, no inciso 4º, onde vai ter que passar por aprovação dos colegiados, aqui está só falando a submissão do Conselho Superior de Cursos. Não poderia constar também no Conselho Universitário? Pode. Eu acho que aí então, passaria por todos os colegiados. Mais uma sugestão. No artigo 1º, parágrafo 4º, então, que seja acrescentado ao final... Está aqui. Depois tem um artigo. E homologados pelo Conselho Universitário. Professor. E aí, aqui eu acho que tem... o professor Walter está dizendo aqui para eu perguntar, mas eu acho que eu tinha lido em algum artigo, que venha junto na resolução qual o impacto financeiro que isso vai causar na instituição, quando vier a disponibilidade ou não de estar sendo disponibilizado o pagamento. Eu acho que está aqui no artigo 2º. Não tem isso? Tem um artigo que... Eu acho que isso aí os órgãos colegiados serão capazes de... Então, é isso que eu estou falando, na hora que a gente que vai passar para os colegiados, que venha junto um impacto de quanto isso vai custar. Então, devidamente instruído... cadê?